Fazer as pazes com o nosso passado, um movimento tão importante para o nosso desenvolvimento e a nossa saúde mental. Quero ler um relato para você hoje. Vem comigo. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu quero falar sobre esse movimento de fazer as pazes com o nosso passado através de um relato que eu li neste livro aqui, Família, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha, da doutora Ilma Cunha. Quero te convidar agora para poder experimentar essa história comigo. Ela é uma jovem moça casada que havia sofrido alguns abortos. Ela veio com a queixa de que não conseguia segurar o bebê. Engravidava, mas até o 3º mês o feto era expulso espontaneamente. O médico pesquisou o fato no campo da medicina, com exames, medicamentos, repousos, mas nada deu resultado. Portanto, a questão veio para o âmbito e para o campo da subjetividade, fatores inconscientes que interferiam na passagem para a maternidade. Pedi a ela que me falasse sobre sua mãe, e ela relatou que a mãe havia morrido no parto do seu irmão. Ela era filha do meio, entre uma irmã 2 anos mais velha e seu irmão nascido também 2 anos após seu nascimento. Com a morte da mãe, o pai casou-se novamente com uma mulher nova, solteira, que cuidava bem dos filhos, do marido, embora sem manifestação de carinho e afetividade. Quando seu irmão estava com 3 anos, a madrasta engravidou e nasceu um menino. A partir daí, ela e a irmã passaram a ser as cuidadoras do bebê, como uma incumbência dada pela madrasta, que se tornou bem mais exigente com ela e com seus irmãos. Um dia, quando foi passear com o bebê para tomar um sol, seu irmão chamou-a para brincar no campinho logo abaixo da casa. Ela deixou o carrinho do bebê ancorado em uma pedra e foi brincar. Quando olhou para cima, viu a pedra que segurava o carrinho do bebê movendo-se e, desesperada, subiu ao morro para evitar a queda, o que não foi possível. O carrinho desceu até encontrar um obstáculo, lançando o bebê no chão. O bebê sofreu algumas escoriações e ela segurou-o para entregá-lo à madrasta, que, desesperada, agrediu-a fisicamente naquele momento. O pai chegou à noite do trabalho, ouviu o relato da esposa e, antes de dormir, colocou os 3 no carro e leva-os para uma estrada deserta no meio do mato, cortou 5 varas e disse: "Vou surrá-los até quebrar as varas para que vocês possam aprender a obedecer." O pai foi embora com o carro, deixando-os sozinhos no escuro, chorando para que eles fossem para casa a pé. Eles caminharam de mãos dadas pelo meio da mata escura, sentindo a dor das varadas, mas a maior dor, disse ela, não foram as varadas, mas a dor da alma, a solidão dentro do peito. Ela não sabe quanto tempo passou até o pai voltar, mas crê que alguns minutos depois ele retornou e disse: eles jamais esqueceriam aquela correção, para não repetir tal atitude. Essa moça relatou essa história chorando muito. Olhou para mim e disse: "Eu não tive culpa. Eu era apenas uma criança. Eu não consegui segurar o bebê." Quando ela disse essa frase, eu repeti para ela a frase e o complemento. Você não conseguiu segurar aquele bebê porque era apenas uma criança. Mas pode segurar o seu bebê agora, porque você é uma mulher. Ela olhou assustada, esboçou um sorriso e acalmou-se. Retornou à sua cidade, à casa do pai, e retomou a cena infantil, dizendo para o pai que o perdoava. Pediu-lhe também que abençoasse sua vida. Pai e filha uniram-se em reconciliação. Naquela mesma semana, ela descobriu que estava grávida. O período gestacional completou-se naturalmente e ela pôde segurar o bebê, ressignificando assim a cena traumática infantil em outro contexto. Esse relato me marcou muito, porque ele é um relato muito vivo de como nós fazemos as pazes
com o nosso passado e como a gente ressignifica nossos traumas e nossas dores. Isso é o que o processo terapêutico faz conosco. Faz a gente olhar para a nossa vida, para a nossa história, entender o quanto que aquela história, aqueles momentos e aqueles traumas trazem para nós hoje um comportamento, um sentimento, uma situação, e às vezes que transcende tantas coisas e tanta ciência. Mas quando nós olhamos para o nosso passado, entendemos o que aconteceu e temos a coragem de dar um novo significado, ressignificar aquela história, e temos a possibilidade de fazer isso, e temos mesmo, viu, em qualquer contexto, nós conseguimos nos desenvolver, quebrar laços e quebrar cadeias que nos prendem numa vida triste e muitas vezes numa vida tão sofrida e numa vida em que a gente vai prolongando esse trauma. Esse relato mexeu muito comigo, com as minhas vivências, com a minha história. E eu espero que tenha mexido com você também. Então, coragem. Coragem para enfrentar a sua vida, enfrentar os seus monstros, enfrentar a sua existência, muitas vezes os seus traumas, e fazer como essa moça fez, junto com a ajuda da doutora Ilma Cunha, ressignificar a sua história. Um ótimo dia para você.